consegui trocar para dar aula para vocês na quarta, então eu já quero pedir desculpa aqui, tá? Vocês estão bem? Como estão Bem, as só tá coisas? calor. Ah, nossa senhora, tá calor demais. Tá difícil, né, gente? Muito quente. Ainda Pessoal, junta a cidade enfumaçada. tá complicado, né? O ar tá bem seco. Beber muita água. Vamos que vamos. Pessoal, essas 2 semanas, né, que nós ficamos sem aula, então vamos relembrar aqui onde nós paramos. Antes na nossa última aula, a gente corrigiu o simulado. E aí eu queria saber se o Thiago terminou de corrigir com vocês. Terminou? Vocês lembram? Eu acho que ele terminou, tentando lembrar aqui, mas acho que sim. Teve uma aula que ele ficou corrigindo só essa no simulado. Não, beleza. Porque aí eu tinha combinado com ele onde a gente parou. Então, beleza, acabou de corrigir. Aí a gente vai continuar com estequiometria, tá bom? Que foi o conteúdo que a gente estava vendo antes do simulado. Então, bora lá. Nós vimos um pouquinho da ideia de cálculos químicos, né? O que é mol, como que transforma mol para massa. E agora a gente vai aplicar essas ideias. Opa, deu um barulho aí. A gente vai aplicar essas ideias. Não entendi. Foi fogo de artifício? Ah, tá. A gente vai aplicar essas ideias. Vamos pegar um gancho aqui, fogos de artifício. Como que a gente explica aquele tanto de cor nos fogos de artifício? Quem sabe? Por que tem aquele tanto de cor nos fogos de artifício? Tem um modelo... Cada elemento químico, né? Isso. Cada elemento químico, ao receber energia, né, na ignição, na queima, os elétrons eles vão para o estado excitado. O que é isso? Eles recebem energia e vão para as camadas mais externas, se afastam do núcleo. Quando eles voltam, eles têm que devolver essa energia. Então, para ir para o nível, para se afastar do núcleo, absorve energia. Quando volta, tem que devolver essa energia. Essa energia, quando ela tem o comprimento de onda na faixa do visível, a gente consegue identificar as cores. Então, nos fogos de artifício, porque tem vários metais, cada metal realiza transições eletrônicas diferentes. Então, a gente vê, por exemplo, a cor vermelha é do estrôncio, a cor amarela é do sódio, que é a mesma coisa que acontece, vocês já repararam quando vocês já fizeram arroz, né? O arroz está lá, você colocou a água do arroz, tem sal, não tem? Na água? O arroz está fervendo lá e aí cai um pouco de água na chama do fogão. O que acontece, gente? Quando cai água na chama do fogão? Vocês não são cozinheiros, não? Evapora? Não, gente. O que acontece? Calefação, liquefação? Não, a chama. Olha só, depois, faz essa experiência aí na casa de vocês depois, ó. Ela fica mais alta. E muda de cor. A chama muda de cor. Ela fica mais alta e, em vez do azul, ela fica amarela. Exatamente, fica amarela. Então, a chama normal tá azulzinha lá. Se cair água com sal, essa chama vai passar de azul para amarelo. Por que amarelo? Porque os elétrons do sódio está presente lá no cloreto de sódio, é o principal componente do sal de cozinha. Os elétrons do sódio se afastaram do núcleo. Quando eles retornam, eles devolvem essa energia. Essa energia está na faixa, no comprimento de onda, que corresponde à cor amarelo. Por isso que a gente vê o amarelo, por causa do sódio. Tá? Então, quem explica isso é o modelo atômico de Bohr, que fala dessas transições eletrônicas, fala da energia quantizada. Então, cada nível na eletrosfera tem um valor de energia, e para o elétron só muda de nível se ele ganhar ou perder energia, tá bom? Isso aí é energia quantizada.
Então, vamos lá. Esse parêntese aí, né, para modelos atômicos, e vamos lá para os cálculos estequiométricos. Continuando no ramo da cozinha aí, vocês gostam de cozinhar, gente? Quem gosta de arriscar aí uma receita na cozinha? Abriu o áudio só pra falar que não gosto de cozinhar. Sei fazer chá, miojo e Miojo, macarrão. chá, miojo e macarrão. Não morre Sei de fazer fome, né? suco também, natural. Não De morre fome de eu não fome. morro. Isso, tá ótimo. Tem alguém mais que se arrisca aí na cozinha, fazer um bolo? Bolo eu sei fazer também. Eu fiz hoje. Ah, muito bem. Então aqui, gente, quando a gente vai para a cozinha fazer um... Vou falar bolo, que eu adoro bolo. Gosto de fazer bolo. Aí a gente tem receita, né? Tem receita para o bolo. Vamos fazer uma receita imaginária aqui, ó. Vamos pensar assim, para cada três copos de farinha de trigo, a gente precisa de 1 copo de leite e 3 ovos. Então, assim, ó, 3 copos de farinha de trigo, 1 copo de leite e 3 ovos. Finge que é só isso, tá? Existe uma proporção, né, entre esses reagentes. Aí vamos supor que eu tô fazendo esse bolo, mas vai chegar visita na minha casa. Aí eu vou ter que fazer o dobro da massa. Intuitivamente, o que a gente sabe? Se a receita original manda 3 copos de farinha de trigo, 1 copo de óleo e 3 ovos, se eu quero dobrar a receita, o que eu tenho que fazer? 6 ovos, 6 negócios de trigo e 2 copos de óleo. 2 copos de leite, isso. Então, eu estou dobrando todos os ingredientes. Meu bolo só vai dar certo se eu mantiver a proporção entre os ingredientes. Porque não adianta nada eu falar assim, tá chegando mais gente na minha casa. Beleza, então em vez de usar 3 copos de farinha de trigo, eu vou usar 6, mas os ovos eu só vou usar os 3 mesmo. Aí eu mexi na proporção, vai dar tudo errado. Então, receita, ela dá certo se a gente mantém a proporção entre os ingredientes. E na química é a mesma coisa. Só que em vez de a gente pensar em receita, a gente vai pensar em equações químicas, tá bom? E o primeiro passo para a gente entender estequiometria é saber balancear uma equação. Balancear a equação é de boa para vocês? Sim ou não? Quem lembra aí como faz Não. balanceamento? Não? Vamos fazer um aqui para treinar? Balanceamento? Olha só. Balancear uma equação significa acertar os coeficientes, tá? Então, vou pegar aqui antes da gente começar os cálculos estequiométricos em si, vamos balancear uma equação, só para a gente relembrar isso. Existem 2 métodos para balancear equações químicas. Um é o método das tentativas, tá? Que é o que a gente vai ver aqui agora, e o outro é o método por oxirredução. Mais importante, né, é a gente conhecer esse método das tentativas. Então, deixa eu achar aqui. Professora, Oi. é que você estava falando aí dos fogos de artifício e citou a chama do fogão. Aí eu fiquei pensando aqui, lá na chama do fogão a gás, é porque cai a água do arroz, que no caso está com sal e tem sódio. E Isso. quando geralmente as pessoas fazem a fogueira e conforme a madeira vai diminuindo, a chama vai mudando de cor, vai ficando mais azulzinha. Ah, tá. Aí é questão de oxigênio disponível, né? O combustível disponível. Você está diminuindo. Você fala assim, quando vai acabando a madeira? É. A madeira está funcionando como combustível, né? Então, à medida que ela vai sendo queimada, a gente está diminuindo a quantidade de combustível. Aí é por isso. É a quantidade de oxigênio que entra em contato com a chama, tá? Aí não tem a ver com transições eletrônicas, não, porque a cor da chama normal mesmo é azulzinha, né? Agora, ela fica muito amarela, a do fogão, se você observar, é muito amarela que ela fica quando cai o cloreto de sódio. Se a gente deixasse cair um sal que tem um elemento estrôncio, ela ia ficar vermelha.
Para a gente observar isso, tem um teste de laboratório que chama teste de chama. Ele serve exatamente para a gente identificar os elementos químicos, porque cada elemento químico produz uma cor de chama. Tá? Aí nesse caso de mudança de cor aí da chama numa fogueira, é só por causa da disponibilidade de oxigênio, da quantidade de combustível que vai diminuindo, tá? Assim, obrigado. Por nada. Então, olha só, gente, vamos falar um pouquinho sobre balanceamento de equações químicas. Primeiro, né, qual que é a diferença de equação para reação? Quando a gente fala de reação química, é todo processo que produz uma substância nova, que não tinha antes. Então, reação química ou fenômeno químico é um rearranjo dos átomos, e esse rearranjo, ou seja, essa organização de uma maneira diferente, produz substâncias novas, que não tinham antes. E a maneira da gente representar uma reação química é por meio de uma equação. Então, vou passar essa parte aqui que fala sobre fenômenos, quero chegar aqui nas equações. Olha só, para representar uma equação, tudo que está antes da seta são reagentes, tudo que está depois da seta são produtos. A gente coloca aqui essa reação está mostrando o nome das substâncias, mas a maneira mais técnica, né, a linguagem química de representar isso, é colocar a fórmula de cada substância. Além da fórmula, a gente tem isso aqui de laranja, olha, essa letra S, letra G, é o estado físico das substâncias, que a gente também representa numa equação química. Então, olha só, essa equação aqui, o que ela está nos mostrando? Que o magnésio sólido reage com o oxigênio gasoso, formando óxido de magnésio sólido. E aí, o que a gente precisa saber aqui, ó? O que está de laranja são os estados físicos. De branco, as fórmulas, né, da substância, porque de branco tá os elementos. Aí, tá vendo de azul aqui? Como que chama esse númerozinho azul? Na fórmula do oxigênio. Alguém lembra? Esse 2 aqui, alguém sabe o nome desse número? O 2, ele é o... Dou-lhe uma. Não? Esse 2 aqui, gente, é o índice. O índice, numa fórmula, ele serve para mostrar quantos átomos daquele elemento que tem na fórmula. Tá? Índice, esse número que a gente escreve pequenininho. E esse número grande aqui, ó, o vermelho, ele é o coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico indica a quantidade de mols para balancear aquela equação. Então, como que a gente lê quimicamente essa representação aqui, ó? Quando não aparece nenhum número antes do símbolo, é porque ali tem o número 1. Então, aqui a gente tem assim, ó, 1 mol de magnésio no estado sólido reage com 1 mol de oxigênio gasoso, formando 2 mols de óxido de magnésio no estado sólido, tá? Então, vou colocar aqui alguns exemplos de equações para balancear. Olha só, para balancear uma equação, gente, vamos tentar balancear essa daqui, ó. Vamos primeiro observar se ela está balanceada ou não. Olha só, quantos átomos de ferro a gente tem do lado dos reagentes? Um só. Do lado dos produtos, só um também. Então, o ferro tá ok, tá balanceado. Agora, o cloro, que é o Cl, nós temos quantos átomos de cloro nos reagentes? Só um, mas na quantidade dele tem 2. Não, então nós temos Índice 2. Esse índice serve para mostrar que são 2 átomos de cloro, tá? 2 átomos, a gente está falando de átomos, então são 2 átomos de cloro. E do lado dos produtos? 3. 3. Então, tá vendo que não está equilibrada essa balança? E ela tem que estar equilibrada, porque de acordo com a lei de Lavoisier, que a gente viu, a massa, ela se conserva numa reação química. Por que se conserva? Porque os mesmos átomos que a gente tem nos reagentes, a gente tem nos produtos. Tem que ser os mesmos átomos e na mesma quantidade. O que eu posso fazer para balancear essa equação aqui? Vou colocar aqui, ó, Fe mais Cl2. Então, aqui, ó. Olha só, Fe mais Cl2 formando FeCl3. Para balancear uma equação, gente, a gente segue aquela regra
do macho. Quem lembra da regra do macho? A regra do macho é assim, Professora, ó. tá notando alguma coisa ou só tá olhando a tela do slide? Aí tô apresentando a tela toda. Deixa eu ver aqui. Parou? Só tá vendo meu slide? Só tá no slide. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Agora Agora tá apareceu? aparecendo. Ah, beleza. Então, aqui, ó. Escrevi de novo a equação e a gente vai balancear seguindo a regra do macho. O que é essa regra? Ela mostra para a gente uma ordem para a gente ir conferindo os elementos. Primeiro, eu vou corrigir, vou acertar o coeficiente dos metais. Depois, vai ser a vez dos ametais. Depois, o carbono. Depois, hidrogênio. E, por último, o oxigênio. Tá? Essa é a ordem que a gente vai seguir. Oxigênio. Então tá. Olha só. O que nós temos como metal aqui? Temos o ferro. Aí a gente já viu que o ferro já está certinho, não tem que mexer. Mas aí depois a gente tem os ametais, que é o cloro. E o cloro não está certo. De um lado você tem 2, do outro lado você tem 3. Como que a gente faz para acertar os coeficientes aqui? O que vocês fariam? Sendo que o coeficiente que a gente coloca aqui, ele multiplica todos os índices. Tá? Por exemplo, se aqui tem o número 1, esse 1 está multiplicando 2, o que totaliza 2 átomos de cloro. Então, qualquer número que a gente coloca como coeficiente, ele multiplica todos os índices da fórmula. O que vocês fariam aqui, gente? Me ajuda? Eu colocaria o 2, multiplicar 2 no lado direito e do lado esquerdo eu colocaria o 3. Muito bem, que aí dá certinho. Os dois 3. Isso, só que esse 2 aqui mexe no ferro, então tem que colocar 2 aqui no ferro também, ó. Né? Aqui, ó, porque aí fica 2 ferros, 2 ferros. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 também dá 6. Equação balanceada. Ótimo. Tá? Então, vou colocar mais um aqui para vocês tentarem. E essa daí? Peraí que aqui tá... Esse aqui tá errado aqui, ó. FES. O S, ele é a metal? O S é a metal. Tenta fazer esse balanceamento aí. Quem conseguiu aí? O ferro é metal, o enxofre, que é o S, é a metal. Deu certo aí? Olha só, eu começo conferindo os metais. O ferro tem 2 átomos de ferro do lado dos produtos. Então, do lado dos reagentes, eu preciso de 2 também. Então, eu vou colocar um 2 aqui, ó. Coloquei um 2. Só que esse 2 está multiplicando todo mundo, até o S. Então, aqui, ó. Do lado de que eu vou colocar todos os átomos aqui, o ferro. Agora a gente tem 2 e aqui a gente tem 2 também. Beleza, já tá certo. Agora eu vou conferir o enxofre. O enxofre, que é o S. Ó, com esse 2 que eu coloquei aqui antes, tem 2 átomos de enxofre. Do outro lado, só tem um.
Então, eu vou ter que colocar um número 2 aqui, porque aí eu igualo a quantidade de enxofre também. O oxigênio é sempre por último. Olha só, quando eu coloquei esse 2 aqui, eu mexi na quantidade de oxigênios. Eu tenho 4 oxigênios aqui, e aqui, ó, eu tenho 3. Aí eu somo todos os oxigênios que tem do lado dos produtos. Então, ficou assim, ó, 3 mais 4 igual a 7 átomos de oxigênio. 7. E do lado dos reagentes, só tem oxigênio em uma substância. Que número que multiplicado por 2 vai dar 7? 3,5. 3,5. E aí o 3,5 a gente pode escrever na forma de fração. Qual fração que representa 3,5? Fração que representa 3,5. Vamos lá, gente? Deixa o calor desanimar vocês, não. Que fração que representa 3,5? Alguém? É o 7 sobre 2, né? 7 sobre 2 é 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 é 3,5. Então, esse coeficiente aqui balanceia a equação. Ok? Pode aparecer fração? Pode aparecer número decimal? Pode. Só que tem que ficar atento que algumas questões podem perguntar assim, olha, quais são os menores coeficientes inteiros que balanceiam essa equação? E se pedir menores coeficientes inteiros, aí a fração já não entra. Você tem que sumir com essa fração. Como que eu faço essa fração aqui virar número inteiro, gente? Vou até escrever aqui a equação de novo. Como que eu faço essa equação virar número inteiro? Essa fração. Posso multiplicar por 2, né? Porque, olha só, se eu fizer aqui, olha, 7/2 vezes 2, eu corto aqui, ó, numerador com denominador, vira número inteiro, vira 7. Só que para eu multiplicar essa fração aqui por 2, eu tenho que multiplicar todos os valores por 2, que é aquela ideia lá da receita, né? A proporção entre os ingredientes de uma receita tem que ser mantida para dar certo. Então, se eu vou dobrar um dos ingredientes, eu tenho que dobrar todos. Então, onde tinha 2, vira 4. Onde tinha 7 sobre 2, vira 7. Onde tinha 1, não pode esquecer que aqui tinha 1, tá? Quando não aparece nada é 1, vira 2. E onde tinha 2, vira 4. Então, esses números aqui são os menores números que balanceiam essa equação. Menores números inteiros, tá bom? Se a gente conferir aqui, olha, dá 4 átomos de ferro nos reagentes. 2 vezes 2 dá 4 do lado dos produtos, o ferro. O enxofre, 4 de um lado e 4 do outro. Oxigênio, 14 de um lado, 2 vezes 3, 6, mais 8, 14 do outro lado. Então, tá balanceado. Beleza? Sim ou não, gente? Balanceamento. Relembraram aí? Vamos fazer só mais um? Faz essa aí, só para acabar, ó. Esse balanceamento e a gente entrar na estequiometria, porque a estequiometria só dá certo se a equação estiver balanceada, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é conferir se tem a mesma quantidade de átomos antes e depois da seta. Dá uma olhada aí. Como que faz para balancear essa equação? Acho que dá para colocar o 2 no primeiro SO, que vai deixar o S2, vai deixar o S com 2 e o O com 4. Isso. Aí no outro lado, coloca o 2 também, que ele vai ficar o S2 e vai dar 6, porque já soma com o 2 do segundo oxigênio.
Perfeito. O enxofre, ó, que é o S, tem 2 nos reagentes e 2 nos produtos. O oxigênio, do lado dos produtos, você tem 2 vezes 3 igual a 6. E do lado dos reagentes, você tem 2 vezes 2, que é 4, com mais 2, 6. Então, equação balanceada. Ótimo. Tranquilo? Mais um, gente? Deixa eu ver se tem mais um aqui, só para acabar. Então, esse aqui, ó, só essa aqui pequenininha. O que você vai fazer nessa daí? Para balancear. Essa é só colocar o... multiplicar 3 de um lado e 2 do outro? Só trocar os índices, né? Olha só, do lado dos produtos, o índice é 3. Aí ele vira índice do lado dos reagentes. Vou pôr um 3 aqui. E o 2, que era índice do lado dos reagentes, vira coeficiente do lado dos produtos. 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Então, 6 oxigênios de cada lado. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a aplicação aí desse balanceamento das equações. Então, o que eu quero chegar aqui é nos cálculos estequiométricos. São os cálculos químicos envolvendo mol, envolvendo massa, envolvendo volume, aplicados nas reações químicas. Tá? Essa ideia aí da receita, que tem que manter uma proporção entre os reagentes, é o que a gente vai usar aqui. Tá? Essa aplicação de que tem uma proporção definida entre reagentes e produtos. Então, olha só, passos importantes para resolver uma questão de estequiometria. Primeira coisa é saber escrever a equação que representa a reação. Como que a gente escreve uma equação a partir do enunciado? O enunciado vai vir assim, ó. Um mol de tal coisa reage com 2 mols de outra coisa. Então, se reage, está do lado dos reagentes, tá? Antes da seta. Aí fala assim, formando 5 mols da substância Y. Então, se é formando, a substância Y está no final, ela está nos produtos. Então, a gente tem que identificar essas palavrinhas aí, tá? Quando fala assim, a partir de tantos mols dessa substância, se é a partir, eu estou começando, eu estou reagindo. Então, ali nós temos as substâncias que estão presentes nos reagentes. Quando fala produzindo, formando, resultando, está falando das substâncias que estão depois da seta, nos produtos, tá? Então, o primeiro passo é escrever a reação. Escrever a equação que representa a reação. Depois, a gente tem que balancear, seguindo a regra do macho ali, que é metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Depois, a gente vai usar a nossa boa e velha regra de 3, né? A química até fica mal falada, como se química fosse só regra de 3, por causa da estequiometria, né? Desses cálculos aí. Mas a regra de 3 salva vidas aqui nessas questões, né? Dá para a gente resolver qualquer problema envolvendo estequiometria utilizando a regra de 3. Então, a gente tem que dominar essa ferramenta aí, tá bom? Regra de 3, então, envolve proporção. A gente precisa enxergar essa proporção nas reações. E aí, toda regra de 3 tem 2 linhas, né? Na primeira linha, a gente vai colocar os dados teóricos. Quem são esses dados teóricos? São os dados que vêm do balanceamento da equação, tá? Então, como assim? Dados teóricos? Olha só. Que dados teóricos que eu tenho aqui nessa equação que a gente balanceou, por exemplo? Olha só, eu sei que do balanceamento eu consigo tirar como se fosse a receita para essa reação aqui dar certo. Que receita que é essa? A receita aqui é o seguinte, olha, 2 mols de SO2, que é o dióxido de enxofre, reagem com 1 mol de oxigênio gasoso e forma 2 mols de trióxido de enxofre. Então, a proporção é essa, tá bom? Se eu falar com vocês assim, gente, eu quero formar 10 mols desse produto. Para eu formar 10 mols desse produto, quantos mols de oxigênio que tem que reagir? Para eu formar 10 mols de produto, quantos mols de oxigênio tem que reagir? Vou colocar uma interrogação aqui. Dá para a gente saber isso?
Pergunta poderia vir assim, olha, a partir da equação balanceada, informe quantos mols de oxigênio gasoso são necessários para produzir 10 mols de SO3 gasoso. E aí, gente? O que eu faço? Alguém tem uma dica aí? Como que eu posso resolver essa questão? Vai na regra de 3? Na regra de 3. Você já conseguiu identificar ali a resposta da regra de 3? Professor, eu perdi um pouco da pergunta, que a minha escola está mandando mensagem aqui, eu estava olhando aqui. Ah, tá. A pergunta era assim, ó. Quantos mols de oxigênio gasoso são necessários para produzir 10 mols de SO3 gasoso? SO3 é esse. Quero saber quantos mols do oxigênio gasoso, que é esse aqui, são necessários para produzir 10 mols do SO3 gasoso. Se 1 mol ele faz 2 ali que você pediu, aí o X seria quantos oxigênios tem por 10 mol. Isso. E quanto que seria isso? Dá para ver isso aqui de cabeça, não dá? Porque olha só, a nossa regra de 3 está montada aqui, ó. A primeira linha da regra de 3 tem os dados do balanceamento. Eu sei que cada 1 mol de oxigênio forma 2 mols de SO2. Então, quando eu formar 10 mols, qual é a quantidade de O2 que eu vou gastar? Vai ser o nosso X, não é isso? Então, aqui, ó, X. Para eu calcular o X, olha só, de uma maneira fácil. Quero saber o X. Em vez de fazer multiplicação cruzada, eu posso enxergar aqui, ó. Cada mol de oxigênio forma 2 mols de produto. Se eu tenho 10 mols de produto, quantos mols de oxigênio eu vou gastar? Vocês observam que a proporção aqui, olha, entre oxigênio e o produto é sempre de 1 para 2? Então, o produto vai ser sempre o dobro da quantidade de oxigênio? Sendo assim, esse X vale quanto? 5? 5 mol. Eu posso resolver a regra de 3 bonitinho, tá, gente? Multiplico cruzado, divido, que é igual vocês aprenderam lá na matemática. Só que o nosso objetivo é ganhar tempo. E toda a regra de 3, a gente vai observar a proporção. Tem algumas que são mais fáceis de identificar. Eu posso pensar o seguinte, olha, da primeira para a segunda linha, aconteceu o quê? Para o 2 virar 10, ele foi multiplicado por 5. É como se a gente estivesse pensando assim, ó, eu preciso fazer um bolo 5 vezes maior. Então, eu vou multiplicar todos os ingredientes por 5. Que aí o resultado final também vai ser 5 vezes maior. Então, aqui, ó, se eu multipliquei por 5 desse lado, aqui eu também vou multiplicar por 5. Por isso que o X é igual a 5 mol. Tá? Essa é a proporção entre os reagentes e produtos. Então, tá. Olha o tanto de coisa que dá para a gente fazer com a estequiometria. A gente tem que usar aquelas ferramentas lá todas que a gente viu. Olha só. Essa aqui é uma reação para a formação da amônia, tá? A amônia é um gás muito importante industrialmente e a síntese dela está mostrada aqui nessa reação. 1 mol de nitrogênio gasoso reage com 3 mols de H2 gasoso, formando 2 mols de amônia gasosa. Aí, como que a gente pode escrever essas informações de várias maneiras? Olha só, eu posso observar a proporção em mol. Desconfigurou um pouquinho minha tabela aqui, mas a primeira linha é mol, né? Olha só, a proporção em mol é aquilo que a gente obtém no balanceamento. Essa equação já está balanceada. Se a gente conferir, olha, são 2 átomos de nitrogênio do lado dos reagentes e 2 átomos de nitrogênio do lado dos produtos. Hidrogênio, nós temos 6 e do outro lado 6. Está tudo balanceado, belezinha. Então, aqui, ó, qual que é a proporção em mols? Eu estou vendo que é 1 mol de N2 para 3 mols de H2, formando 2 mols de amônia. Tudo bem? Como que eu faço, gente, para transformar mol para massa? Mol para massa, como que eu faço?
Hein? É aquele negócio do 3,6 vezes 10 é 23? Então, esse número grandão aí é quando a gente está querendo transformar o mol em quantidade de partículas. Então, 1 mol de qualquer coisa é igual a 6,02 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa. Pode ser qualquer coisa. Agora, quando a gente quer transformar mol para massa, a gente precisa dos dados da massa molar. Lembra quando a gente olhava para a fórmula e tinha que somar todos os átomos que estavam na fórmula? Por exemplo, lembrou? Então aqui, ó, tem até essas informações aqui em cima, em azul aqui, ó. A massa molar do N2 é igual a 28 gramas por mol. Significa que cada mol de N2 tem a massa de 28 gramas. Então eu posso fazer essa igualdade aqui, ó. 28 gramas de N2, que é a mesma coisa que um mol, reage com... Qual que é a massa equivalente a 3 mol de H2? Olha só, pela massa molar do H2, eu sei que cada mol pesa 2 gramas. Se eu tenho 3 mol, então é 3 vezes 2, 6 gramas. Então, aqui, a proporção, quando a gente fala em massa, é que cada 28 gramas de N2 reage com 6 gramas de H2. Tem como eu saber a massa do NH3, que é a amônia? Professora, tem esse 2 na frente do NH3, por que ele não poderia ter a mesma massa molar do N2, já que tem o 2 na frente? Não seria 2N2? Aqui? Tem um aí tem o 2 na frente do NH3, então poderia ser 2N2. Não, porque aí a equação não ia ficar balanceada, porque olha só, o N2 não tem o índice 2, a fórmula do nitrogênio é N2. Quando eu tenho esse 1 aqui antes, 1 vezes 2 dá 2 átomos de nitrogênio, né? Eu não posso mexer na fórmula, eu não posso mexer nesse índice, que é esse número menor. A fórmula da amônia é NH3, é um nitrogênio para cada 3 hidrogênios. Então, na hora de balancear, se do outro lado já tinha 2 nitrogênios, que é o N, eu preciso de 2 nitrogênios do lado dos produtos. Por isso que eu coloco o coeficiente 2 aqui. Entendi, obrigada. Conseguiu ver? Uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês, deixa eu tirar um print dessa tabela aqui. Olha como que as coisas vão se acumulando. A gente viu lá a lei de Lavoisier, né? Que a massa se conserva numa reação. Olha como que a gente observa isso aqui, ó. A equação está balanceada. Se ela está balanceada, então os mesmos átomos que eu tenho antes, eles aparecem depois da seta, né? A massa se conserva. Vamos ver se a massa se conserva mesmo, olha. 28 gramas mais 6 gramas. Tudo isso está nos reagentes. Então, a massa dos produtos tem que ser igual a essa soma. 28 mais 6 é igual a 34. Isso aqui está coerente, porque, olha só, cada mol de amônia tem 17 gramas. Cada mol. Se eu tenho 2 mols, ó, por causa desse coeficiente 2, então fica 2 vezes 17, que é igual a 34. Então, 28 mais 6 é igual a 34. Tá tudo certinho aqui, o balanceamento. Tá? E aqui, gente, olha só, como as substâncias são todas gasosas, a gente ainda consegue transformar esse número de mol para volume, tá? Quando um gás está na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, condições normais de temperatura e pressão, um mol de qualquer gás ocupa esse volume aqui, ó, 22,4 litros. Então, se é 1 mol de N2, nós temos 22,4 litros de N2. Se são 3 mols de H2, eu tenho o triplo desse volume, ou seja, 67,2. Se são 2 mols de NH3, eu tenho, então, o dobro desse volume, que é um total de 44,8 litros. Tá? A gente consegue transformar mol para litro quando a gente está falando de gás. Se esse gás estiver na CNTP, o volume ocupado é de 22,4 litros. Beleza? Vou entender que sim, hein? E aí, por último, gente, nós conseguimos transformar também o número de mol para a quantidade de partículas. E aí, lembrar que 1 mol de qualquer coisa
é igual a 6,02 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa, tá? Que é o número de Avogadro. Muita informação, né? Mas vamos ver como que isso aí se aplica nas questões. Vou pegar um exemplo aqui de estequiometria. Dá tempo da gente fazer um aqui, ó. Olha só. Calcule a massa de O2 consumida na combustão completa de 2,3 kg de etanol. Esse aí eu já fui boazinho e deixei a equação, hein? Olha só. Etanol reagindo com O2, uma reação de combustão, formando CO2 e água. Confere se a equação está balanceada e tenta resolver essa questão aí. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês pensarem. E aí, gente, deu para fazer? Sim ou não? Professor, de um lado tem 7 oxigênios e do outro tem 10? Oxigênios, olha só. Aqui tem 3 vezes 2, 6, mais um 7. Do outro lado tem 2 vezes 2, 4, mais 3 dá 7 também. 7 e 7. Vamos lá ver como que ficou essa questão? Olha só. Primeiro passo é ver se a equação está balanceada. Vamos ver quanto que vai dar aqui, Amanda. Olha só. Opa, travou aqui. Olha só, gente, o que nós observamos aqui? A proporção entre os reagentes está sendo assim, 1 mol de etanol para 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. O enunciado está relacionando apenas a massa de oxigênio com a massa de etanol. O que eu estou vendo aqui por essa informação? Olha só, que quando eu tenho 1 mol de etanol, eu tenho 3 mols de O2. Beleza, mas 1 mol de etanol é 46 gramas. E 3 mols de O2 é igual a 96 gramas. Então, eu consigo relacionar essas massas. Deixa eu tirar deixa eu tirar um print aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, aqui, ó. Amanda, você acertou aí, não acertou? Acertei. Muito bem. Então, olha só. A gente tem aqui a proporção em mol na equação. Então, ó, é 1 mol para 3 mol.
Mas o enunciado não falou nada de mol, só falou de massa. Ó, tá querendo saber a massa de O2 e deu a massa de etanol. Mas mol eu consigo transformar para massa, pela massa molar. Então, quando eu falo que eu tenho 1 mol de etanol, eu estou falando que eu tenho 46 gramas. Quando eu falo que eu tenho 3 mols de oxigênio, 3 mols são 96 gramas. Então, eu sei que cada 46 gramas de etanol, eu preciso de 96 gramas de oxigênio. Então, quando eu tiver 2,3 quilos de etanol, qual a massa de oxigênio? Resolvendo aqui, ó, não precisa transformar as unidades, porque depois a grama vai cortar com grama, e a resposta final vai ficar em quilo. Deu 4,8 quilos de oxigênio. Tá? Coloquei a vírgula no lugar errado. Colocou 48? Isso, foi 47,8, que arredondava, né? Ah, tá. Tem que tomar cuidado com a vírgula, porque aí poderia ter no enunciado uma questão assim com a vírgula diferente, aí dá ruim, né? A gente erra feliz, não pode não. Tem que ficar muito atento com essa questão aí da vírgula, tá? E aí, só chamar a atenção aqui que não precisa transformar nesse caso. Porque olha só, o que vai ser o X? O X vai ser igual a 2,3 quilos. Vou copiar as unidades só para vocês verem que a grama vai cortar. 2,3 quilos vezes 96 gramas. Isso tudo dividido por 46 gramas. Então, aqui, olha, a gente tem grama com grama. Isso aqui vai sumir, tá? A resposta final, aqui, ó, grama corta com grama. Então, a resposta final vai ser dada em quilos. Por isso, não precisa transformar, tá bom? Deixa eu ver aqui, já está na hora de encerrar, né? Fizemos só um exemplo. E na próxima aula a gente faz mais, tá bom? Quem que é agora, gente? É a Fernanda, né? É a Fê, de matemática. Deixa eu ver. Já tá aí, Fê? Tudo bem? Eu tô aqui de infiltrada. Ei, tudo bem? Tá boa? Ótimo, e você? Tudo jóia também. Então, tá bom. São todos seus? Boa noite, gente. Boa aula, aproveitem aí, tá bom? Até mais. Boa noite, obrigada. Obrigada a vocês. Tchauzinho. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo preparado para hoje? Eu tava bem, agora que eu tô olhando as mensagens da escola, tô ficando triste. Fica não, boa. Fica não. Vai dar certo, vai dar certo. Ah, não, deixa... tá dando confusão demais com o professor na sala, e aí tá estressando todo mundo, provavelmente muita gente vai perder nota, eu tô dentro disso. Ixi. Não, mas se você fez a sua parte, ué, por que você perderia nota? O problema é que não tinha parte, é isso que é o negócio, não tinha nada, o professor não tinha enviado nada. É por isso que tem gente que vai perder nota, eu tô com medo também. Entendi. Vai dar certo, preocupa não, Guilherme, vai dar certo. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Hoje a gente vai falar de um cara muito especial. Alguém me arrisca? Lembrando, pensando na sequência do que a gente tem falado, né? Só para a gente